Shana Tová, Umetuká, sejam muito bem-vindos! 5.785, este ano que vai ser melhor do que o ano que passou. Eu tenho certeza absoluta. E hoje nós vamos ter um shiur muito poderoso, abençoado pelo Eterno, para nos tocar e nos guiar neste ano que se inicia. Que você escreva aí, né, Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce para todos. Escreva o seu nome, de onde você é. Tô lendo aqui os comentários, né? Depois eu sempre tiro a tela, porque estaremos focados no estudo, mas estou vendo aí o pessoal curtindo, escrevendo. É muito gostosa essa sinergia, essa comunhão. E mais, quero fazer aqui um anúncio curto, né? Mas você que não participa do nosso ministério, muitos pedem para participar, que moram longe no Brasil ou no exterior. Nós já temos vários Talmidim que estudam conosco no Brasil e no exterior, mas é um grupo que por enquanto está fechado. Há 2 anos não entra mais ninguém por diversas circunstâncias. Porém, em breve nós iremos receber e abrir as portas para todos vocês. Todos vocês vão poder participar desse ministério, reuniões de oração, estudos, materiais exclusivos. Isso vai ser uma brahá muito grande. Orem por isso, que o Eterno já estava tocando no meu coração. Ontem, com os nossos Talmidim, nós oramos à noite e vários falaram algumas coisas confirmando, continuei orando, o Eterno está falando. E você, meu irmão, vai ter um ano muito abençoado, porque quando você ingressar naquilo que o Eterno está preparando, né, dessa forma de nos conectarmos, vocês não têm noção de quantas bênçãos você vai receber. Você não imagina, você não tem ideia daquilo que o Eterno está preparando. Você vai crescer espiritualmente de uma forma que você nunca viu e mais. Bênçãos aqui na terra também, porque a Torá promete bênçãos aqui na terra. Você será cabeça e não cauda, você será abençoado na cidade, no campo, ou seja, em todos os lugares. Ao sair, ao entrar, você terá dinheiro para emprestar e não pedir emprestado. Você vai receber muitas bênçãos da Torá e eu estou ansioso para poder ter comunhão com tantas pessoas que nos assistem aí no Shabat, nas festas e pessoas que estão deslocadas. Em breve isso vai acontecer e eu tenho certeza que você não vai perder essa oportunidade. Repito, a última turma, há 2 anos, arredondando, que não entra mais ninguém e eu não fiquei omisso, que eu sempre oro ao Eterno. E agora o Eterno está abrindo portas. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, Baruch Hashem, por isso. Mas orem para que tudo isso se concretize. E eu creio que será em breve. Meus irmãos, estamos aí... só antes de começar o shiur, por isso é importante você assinar aí o nosso canal, ativar as notificações, não perder nada, para na hora que a porta abrir você poder entrar, Baruch Hashem. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Meus irmãos, nós estamos, no ano novo judaico, 5.785, em que a mitzvah, o mandamento principal, é o toque do shofar. Lá para o final nós vamos tocar o shofar, você vai poder ouvir a voz do shofar. Os nossos sábios dizem que abençoado é aquele que ouve a voz do shofar e você irá ouvir. Mas nós vamos fazer várias reflexões antes de você ouvir o som do shofar e todo o poder espiritual desse som. Nós vamos trazer um estudo muito importante sobre isso. E o som do shofar, muita gente acha que é só um som simples, né? Já vi até pastores de igreja criticando, isso aí é um som simples. Não é, é algo espiritual. Ontem na nossa reunião de oração, nós tivemos aí até testemunhos, quando nós tocamos o shofar, pessoas que foram impactadas com esse poder do shofar. Não é um som físico, porque o Eterno que ordenou, o Eterno não ordena nada à toa. Quando ele manda tocar o shofar, é que aquilo ali vai produzir um impacto na nossa vida espiritual. E hoje o shiur se chama Shofar Gera Profecia, Oração e Temor. E você vai ver como isso é uma chave para desencadear brachot, bênçãos em tua vida. Mas eu quero
trazer uma frase do Rabino Nachman de Breslov e começar a fazer paralelos com as palavras de Yeshua, com outras coisas das Escrituras, mas é um texto base do shiur de hoje, esse daqui. Vamos ler essa frase do Rabino Nachman, que ele diz: a palavra shofar está relacionada à palavra shufra, que em aramaico significa melhor qualidade. Parem aí, eu vou continuar lendo. Repita 10 vezes. Shufra, melhor qualidade, shufra, melhor qualidade. Meu irmão, essa palavra shufra, ela é a palavra-chave que vai guiar o ano de 5.785. Tu vai entender por quê. Então, shufra é melhor qualidade, é o melhor. Guarda isso de hoje para todo sempre, ok? Você vai entender por quê. Então, shufra significa melhor qualidade, referindo-se ao coração. Os toques do shofar anulam os desejos do coração. Ademais, o shofar gera a aparição da profecia, da oração e do temor a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos mergulhar nessas profundas palavras do Rabino Nachman de Breslov, um dos grandes mestres da nossa tradição, e explorar os significados ocultos, os significados espirituais do shofar. Primeiramente, o Rabino Nachman nos ensina que a palavra shofar está intimamente relacionada à palavra aramaica shufra, que significa o quê? Melhor qualidade. E isso é uma chave importante para entendermos o que o shofar realmente faz em nossos corações e nas nossas almas. Não pense que o shofar é um instrumento que apenas faz soar um alarme ou um sinal. Não. O shofar toca as profundezas do coração humano, fazendo com que o nosso coração alcance shofar, a melhor qualidade. Você, para ter bênçãos, tu precisa apresentar o seu melhor a Hashem em 5.785. Você vai ter shofar, melhor qualidade em tudo na tua vida, mas primeiro você tem que apresentar a sua melhor versão neste ano. Então eu falei que o shofar não é um som apenas, ele toca as profundezas do coração para que você atinja a tua melhor qualidade, que é o teu shofar. Como que isso acontece? Primeira coisa, o Rabino Nachman falou aí que o shofar ele tem esse efeito de anular os desejos do coração. Está escrito aí, os toques do shofar anulam os desejos do coração. Vamos explicar. O shofar anula os desejos corruptos e enganosos do coração, porque o coração do pensamento judaico não é apenas um órgão físico. O coração é o centro dos nossos desejos, paixões e inclinações. Nós sabemos pela Torá e pelo Talmud que o coração muitas vezes se inclina para Yetzer Hará, para a inclinação ao mal, levando com que você busque coisas passageiras, egoístas, mundanas, coisas que não edificam. O coração nas Escrituras ele é mencionado como centro de emoções, de pensamentos e de desejos. Um texto famosíssimo que eu vou colocar na tela, eu vou apresentar uma outra tradução, que não existe nenhuma Bíblia, uma tradução muito literal do hebraico, que é profunda. É esse texto daqui que tu já conhece, mas olha só essa tradução literal. Akor halev mikol ve'anush-hu mi yedaenu. Enganoso é o coração dentre tudo. Dentre tudo é dentre todas as coisas. Agora olhem só, a palavra akor, que eu traduzi como enganoso, também significa insidioso. Ou seja, quem prepara ciladas, armadilhas, enganador, traiçoeiro. Eu poderia traduzir como traiçoeiro é o coração, ou enganador, ou aquele que prepara ciladas.
Olha que forte, o teu coração prepara ciladas contra você. E aí o texto prossegue, Venus-hu, e doente é. Tu vai entender que essa doença aí é uma doença espiritual. O coração deixa o ser humano doente, uma doença espiritual, e termina Miedaeno, e quem o conhecerá? Vejam, o coração ele é mais enganoso do que todas as coisas. E o coração ele está enfermo, né? Venus-hu, e enfermo e doente, e enfermo é. O coração está doente, está enfermo, enfermo pelo pecado. Enfermo pela falta de percepção de Hashem. O teu coração está doente porque falta percepção de Hashem. Na vida de algumas pessoas, já não estou generalizando. Vejam, o ser humano, quando você fica doente fisicamente, né? Você está doente fisicamente, o que é uma doença física? Está faltando algo. Está faltando algo, tu fica doente fisicamente. Da mesma maneira, o coração está enfermo quando falta a presença de Hashem. Faltou a presença de Hashem, a pessoa fica doente espiritualmente. E é por isso que esse texto aí diz, né, que o coração está doente. Doente por quê? Porque falta Hashem. A forma de nós nos curarmos é nos conectarmos a Hashem. Meu irmão, o teu coração é corrupto, é enganoso, ele é traiçoeiro, ele arma ciladas. O nosso grande Mashiach, o Rei dos Reis, Yeshua, ele nos alertou sobre isso. Ele alertou dizendo, porque é do coração que saem os maus pensamentos, adultério, homicídio, fornicação, roubo, falso testemunho, blasfêmia. Existem várias outras coisas que saem do coração e Yeshua está exemplificando. Mas veja, tudo começa no coração. Desejar mal ao próximo começa no coração. Roubar, o sujeito primeiro ele mentalizou aquilo. O homicídio, o adultério, tudo começa no coração, que é sede da... Coração no pensamento hebraico é sede da razão, das emoções, dos sentimentos, dos desejos. Então é no coração que as nossas intenções são formadas. E é por isso que a purificação do coração é fundamental na nossa caminhada com Hashem. Muitas pessoas estudam a Torá, estudam apenas no intelecto, mas não purificam os corações. Se você estudar sem purificar o coração, qual é o resultado? O estudo não adiantou de nada. A pessoa fica até pior, porque o sujeito vai estudando, ele conhece muito, e aí ele vai ficar arrogante, soberbo, vaidoso. E aí a Torá, que é uma bênção, diz o Talmud, a Torá se torna um sammavet, um veneno mortal. Os sábios dizem que a Torá pode ser para a pessoa um veneno. Sadoc, mas a Torá é bênção. Ela pode se tornar um veneno para aqueles que não purificaram o coração. Então, quando ouvimos o shofar, há uma espécie de despertar, há uma sacudida espiritual. O shofar é isso. É como se o Eterno te pegasse e falasse, te sacudisse para você despertar. O shofar é o despertador da techuvá, do arrependimento, do retorno aos braços do Eterno. E é interessante que o shofar ele tem um som cru. Por que um som cru? Para nos tirar da nossa rotina. É um som cru para quebrar as camadas de complacência que envolvem o nosso coração. O shofar, ele acorda o coração para desejos mais elevados e sublimes, para coisas que estarão alinhadas à vontade de Hashem. Medite nessa frase aí que eu escrevi. O som do shofar não é apenas um chamado exterior,
mas um despertar profundo para a sua melhor versão. Seu chufrá, a sua melhor qualidade. Ele nos chama a viver com propósito e qualidade, anulando tudo que não serve ao seu crescimento. Meu irmão, eu coloquei essa imagem aí minha com a Torá, não para exaltar minha imagem, é claro que não, mas para mostrar que a Torá, ela só tem validade com alegria, com transformação interior. E quando você ouve o toque do chofar e você apresenta a sua melhor versão, que é a sua chufrá, o seu chufrá, o chofar nos chama para você viver com propósito e qualidade e anular tudo que não serve ao seu crescimento. Meu irmão, eu quero fazer um desafio para você esse ano de 5.785. O desafio que eu quero fazer é o seguinte, presta atenção. Tzadok e o Eterno também, porque ele falou comigo. Eu quero, mas principalmente o Eterno não vale, né? Na verdade, nem vale o que eu quero, o que o Eterno quer. O Eterno quer o teu chufrá, ele quer a tua melhor versão. O Eterno me tocou, Tzadok, eu quero o melhor Tzadok em 5.785. O Tzadok de 5.784 é fichinha, 5.785, o melhor Tzadok. O Eterno quer o melhor, a tua melhor versão, aquilo que você melhor pode apresentar. Nada de, derrotado, pensamento baixo, ó vida, céus, não sei o que. Nada disso. É o teu melhor em todas as áreas. Meu irmão, a diferença do sujeito que é derrotado pode ficar derrotado do sujeito que é vitorioso em tudo. Eu dou Baruch Hashem que o Eterno me concede vitória em tudo. Em tudo, em tudo. Por quê? Porque eu sou o melhor? É claro que não. Mas o Eterno nos chama para chufrar a tua melhor qualidade diante de Hashem. E você tem que, voltando aí na frase, anular tudo o que não serve ao seu crescimento. O que não serve, meu irmão, manda embora. Manda embora. Se tu ficar agarrado ao que não presta, você vai continuar assim, meu irmão. Vejam, outra frase para você meditar. Dá um print aí. Né? Eu botei essa, tu pode dar um print. Essa daqui, olha só. Quando ouvimos o shofar, ele nos lembra que é possível mudar. Ele é o som da renovação, da superação dos desejos egoístas e do despertar de uma vida alinhada com o que há de melhor dentro de nós. Meu irmão, Rosh Hashanah, ano novo, é renovação. Por que você toca o shofar no ano novo? Tá aí, renovação. O Eterno quer que você seja uma nova pessoa e para isso você tem que deixar de lado os desejos egoístas e você tem que alinhar a sua vida com o que há de melhor dentro de você. Dentro de você. Meu irmão, você precisa disso. Aquilo que é o melhor dentro de você apresentando ao Eterno. Vejam, o som do shofar, segundo o ensinamento rabínico, tem o poder de anular os desejos do coração. Isto é, o shofar nos chama a uma renovação interior, a mudar a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos e a não nos conformarmos com este mundo. Shaul falou sobre isso. Shaul disse, e não se assemelhem a este mundo, mas se transformem pela renovação de suas mentes e distingam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Meus irmãos, isso é um conceito fundamental. Um conceito importantíssimo. Você não pode copiar o mundo, se assemelhar ao mundo. E você tem que se renovar a sua mente. Renovando a sua mente, você encontra o seu chufrá. Você encontra a melhor versão de você mesmo. Mesmo chufrá. Eu tô com essa palavra bombando no meu coração, vai bombar aí o ano inteiro que dure a minha vida.
a mensagem do shofar é essa: não se deixe guiar por desejos desordenados, por paixões momentâneas, mas permita que o som espiritual do shofar, ele é um chamado divino para a tua renovação, para renovar o seu coração, para que você deseje aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, aquilo que é sublime, para que você conquiste a tua melhor qualidade, ou seja, aquilo que agrada a Hashem. E este é o propósito de shofar, o melhor que o nosso coração pode oferecer a Hashem. Meu irmão, medita nisso, hein? Você está oferecendo o seu melhor? Olha aí, a Torá fala, obedeceu bênção, desobedeceu maldição. A questão é, se você oferecer o seu melhor a Hashem, ele vai te dar o melhor. Se tu oferecer migalhas ao Eterno, sabe o que ele vai te dar? Migalha. É isso que as pessoas não entendem e ficam estagnadas, mas para isso tem que haver uma mudança na mente. Tem gente que tem uma mentalidade derrotada em tudo. E vai continuar se não mudar a mente e mudar o coração. Vejam, cada toque do shofar nos chama para quê? Para você apresentar o teu melhor a Hashem. Repito, se você apresentar o teu melhor, tu recebe o melhor. Se tu apresentar migalha, vai receber migalha. A cada toque do shofar, o Eterno nos chama e nos purifica. O Eterno purifica o nosso coração. Os desejos que antes eram baseados em algo material ou no ego são anulados. Shofar anula isso. Quando nós anulamos o nosso ego ouvindo o toque do shofar, nós ficaremos mais próximos da nossa verdadeira essência, que é buscar a Hashem. Como o som do shofar a gente toca, ele sobe, o som. A nossa alma precisa ascender. Ela deseja se aproximar de algo que é maior do que nós, algo que é eterno, que é Hashem. Isso se alinha com a lição de Yeshua, quando Yeshua ensinou sobre o coração. O que Yeshua disse? Abençoados são os puros em seu coração, porque eles verão a Elohim. Meu irmão, precisa de pureza do coração, e o shofar chama para a pureza, o shofar destrói as inclinações para o mal. Mas para isso tu tem que fazer a tua parte. O shofar, ele é um chamado para a purificação do coração, para que possamos ver a Elohim em nossas vidas e viver em sua presença. Quer ver a Elohim? Precisa purificar o coração. Não purificou o coração, você não vê. Não purificou o coração, você não vê, você fica cego. E aí você perde coisas maravilhosas que o Eterno deseja fazer na tua vida. Vejam, medite nessa frase também. Tudo isso, meu irmão, o Eterno está falando, hein? Está falando. Assim como o shofar purifica e abre o coração para novos propósitos, você tem o poder de transformar sua vida, silenciando as distrações e focando no que realmente importa, unir-se a Hashem. Isso é forte, meu irmão, isso é tremendo. Meu irmão, só para tu entender aqui, eu vou voltar na frase. Se você achar que essas frases são da minha mente, não são. É a sabedoria do Eterno que nos ensina, né? Vejam só, nós temos que focar no que realmente importa, que é unir-se a Hashem e silenciar as distrações. As pessoas estão distraídas. Tem gente que fica inteiro no WhatsApp, no Telegram, no YouTube, nas redes sociais. Se todo esse tempo tu ficasse na presença de Hashem, tu ia ver o que ia mudar na tua vida. Tu ia ver o milagre acontecer já. Mas o celular é mais importante, a novela é mais importante, as redes sociais. A pessoa está totalmente distraída. Ontem, né? Eu e minha esposa estávamos num lugar, né, antes da festa, e tinha uma pessoa famosa. Aí minha esposa, pô, é a mulher, né? Falou o nome da pessoa, né? Fulana de tal é famosa. Eu olhei, não sei nem quem é.
Pô, mas como que tu não sabe como é? Não sei como é porque eu não vejo televisão, não vejo rede social, não vejo influencer, não vejo nada. Não vejo nada, nada, nada. Vejo coisas sagradas. Não me pergunte quem é o famoso, né? Me pergunte sobre Torá e Brit Hadashah. Por quê? Porque eu não vou me distrair, né? Vejam, focar no que importa, focar na tua união com a Hashem. E aí uma outra frase para você meditar, essa daqui. A cada toque do shofar há um convite para a mudança. Não é sobre ser perfeito instantaneamente, mas sobre ser melhor do que ontem, buscando sempre a melhor qualidade, shofar, do seu coração e da sua vida. Meu irmão, você não vai ser perfeito estalando os dedos instantaneamente. Eu sei que não é do dia para a noite que tu vai ser perfeito, mas o Eterno quer que você seja melhor do que ontem e que você alcance a tua melhor qualidade, o teu shofar, ou seja, a tua melhor versão, o teu melhor coração, a tua melhor vida. Meu irmão, uma palavra de sabedoria que minha esposa tem falado ultimamente é o seguinte: a vida não tem rascunho. A tua vida tá passando. Quando tu tiver velho, quero voltar atrás para começar tudo de novo, que eu só fiz burrice e errei. Não tem como, né? Voltar a 10 anos de idade numa máquina do tempo. A vida não tem rascunho. Né? Aprendi com a minha esposa, eu gostei disso. Não tem. Tua vida tá passando. Se tu estiver errando, não tem como voltar atrás. Tu pode mudar? Pode. Mas tu podia ter feito isso há muito tempo. Vejam, o shofar, ele nos chama ao arrependimento, a techuvá, ao retorno. E isso tem que ser feito quando? Eu falei ontem para os meus talmidim e falo o seguinte: se tu falar, Tzadok, semana que vem eu vou mudar, você não vai mudar. Não vai. Tzadok, amanhã eu mudo. Você não vai mudar. Você só vai mudar se agora, hoje, na oração, no toque do shofar, tu assumir um compromisso perante Hashem. Meu irmão, se você, quando o shofar estiver tocando, você vai assumir um compromisso com Hashem. Se você assumir o compromisso, tu vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você vai ver o que o Eterno vai fazer na tua vida. Mas para isso, tu tem que mudar. Yeshua nos alertou, não é? E disse: está completo o tempo, está preparado o reino de Elohim. Façam techuvá e creiam na mensagem. Façam techuvá, façam retorno. Se arrependam e voltem. E voltem, meus irmãos. Essa volta tem que ser imediata. Quem está deixando para depois... Eu conheço o ser humano, vou me arrepender amanhã. Não vai se arrepender nem amanhã, nem nunca. Tem que ser agora. Tem que ser hoje, tem que ser nesse momento. O Yeshua nos chamou para fazer techuvá e o shofar é o som espiritual da techuvá. Assim como nós tocamos o shofar em Rosh Hashanah, Yom Teruah, isso nos chama e nos desperta do sono espiritual e nos chama para refletir sobre a nossa vida. Você está refletindo sobre a tua vida? O ano é novo, né? Se tu não refletir, teu ano vai continuar a mesma coisa do ano passado. Tem que refletir. Yeshua nos chama para nos afastarmos. Repito, Yeshua está hoje nos chamando para nos afastarmos dos nossos desejos carnais e voltarmos para o reino de Elohim. Vamos voltar, gente. É interessante que o Talmud, no Tratado de Rosh Hashanah 16b, diz que o som do shofar, olha só, hein, o som do shofar é comparado ao choro de uma criança clamando ao pai. Eu me lembro da minha filha, né, pequenininha, unhé, unhé, chorando. O shofar, repito, é comparado ao choro de uma criança clamando ao pai. O que é isso? Da mesma forma, o arrependimento genuíno é um clamor ao coração do Pai Celestial, pedindo a sua misericórdia. Ou seja, tal como uma criança chora para o pai e a mãe socorrer,
né? Minha filha quer mamar, quer mamadeira, tal, ela chora para ser atendida. Agora ela já fala, né? Tá com 2 anos e 4 meses, fala. Mas quando não falava, ela chora para se comunicar. O shofar, ele gera o arrependimento, e o arrependimento é um choro, clamando pela presença do teu Pai Celestial para derramar misericórdia. É esse clamor que abre as portas para a transformação espiritual, para ter uma intimidade com Hashem e para receber bênçãos. Meu irmão, olha só, eu já fiz muitos estudos sobre shofar. Esse ano eu falei, poxa, eu já falei tanta coisa de shofar, não tem mais o que falar. O Eterno traz essa mensagem. Quando a gente acha que não tem mais nada, tem porque a palavra de Hashem é infinita. É infinita. Olhem só, voltando àquela frase do Rabino Nachman de Breslov, a gente já leu isso, mas vamos ler o dourado, lá embaixo está em dourado para tu relembrar. Ademais, o shofar gera a aparição da profecia. Shofar gera a aparição da profecia. Eu quero comentar esse trecho. Vejam, por que o Rabino Nachman ensina que o shofar traz a aparição da profecia? Que profecia é essa? Ele não está falando de previsões do futuro, mas profecia também tem um sentido de ter uma visão clara das coisas espirituais. Receber profecia é compreender as coisas espirituais, é compreender o propósito da tua vida e enxergar as coisas espirituais que estão à tua frente. Então, vejam, com base nisso, nós entendemos que o shofar desperta a profecia dentro de você, ou seja, a visão clara de quem você pode ser, de tudo que pode alcançar quando seu coração está alinhado com a vontade do Criador. Meu irmão, o shofar desperta a profecia, não no sentido necessariamente de ver o futuro, de predizer o futuro, mas desperta a profecia porque desperta a compreensão das coisas espirituais. Ou seja, quando o seu coração é purificado, quando os desejos materiais são anulados, nós somos capazes de ouvir a voz de Hashem de maneira mais clara. O som do shofar, ele abre uma porta para uma comunicação profunda com Hashem. Lembrem-se, meus irmãos, lembrem-se que no Monte Sinai, quando a Torá foi dada, está escrito o que tocava? Shofar. O shofar era tocado e a Torá estava sendo dada. Ou seja, Torá é revelação, shofar tem a ver com revelação de Hashem. Quando o shofar toca, Hashem fala ao seu coração. Estava meditando hoje essa frase, aí o Eterno colocou dentro de mim. A frase é, quando o shofar toca, Hashem fala ao seu coração, porque quando tocarmos o shofar daqui a pouco, o Eterno vai falar no teu coração, hein? Depois tu vai dar o testemunho, tu vai comentar aí, quando acabar o vídeo, o Eterno vai falar com você. Porque o shofar nos conecta a um nível profético, permitindo que possamos acessar uma consciência espiritual mais sublime e elevada. E o shofar, ele silencia as distrações do mundo. Repito, o mundo quer te distrair, meu irmão. O mundo quer te distrair com celular, com Netflix, com streaming, com um montão de coisa. O mundo quer te distrair para te cegar. E aí você não tem profecia nesse sentido de compreender e de ver as coisas espirituais. Enxergar quem você é, quem que o Eterno deseja que você seja. Vejam, o shofar é a voz de Yeshua despertando o novo homem dentro de você. Quando você silencia os desejos mundanos, encontra a paz interior que somente Yeshua pode oferecer. Meu irmão,
Mais uma vez, essa frase não fui eu quem criei. Tá aí, quer dizer, eu escrevi, mas ela é inspirada por Hashem, ok? Ela é inspirada. Que você dê um print, que você medite. O shofar é a voz de Yeshua para despertar o teu novo homem, um homem transformado, regenerado, um homem que sabe silenciar os desejos mundanos e as distrações deste mundo. Quando você silencia os desejos mundanos, quando você silencia as distrações deste mundo, você vai encontrar a paz interior que somente Yeshua pode oferecer. Prosseguindo, o Rabino Nachman, falou que o shofar desperta a profecia. Qual é a essência da profecia? Há muita coisa para falar, mas eu quis pegar um tópico só. Qual é a essência da profecia? Está lá no Apocalipse. Eu quero ler o que está em azul lá embaixo, Apocalipse 19:10, porque o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. Meu irmão, profecia não significa apenas revelar coisas futuras, é muito mais. Profecia é revelação. Profecia é revelação. Então, o testemunho de Yeshua é o espírito da revelação. Ou seja, é o espírito da profecia, é o espírito da revelação. Por quê? É o espírito da revelação. Porque Yeshua é a maior revelação do Eterno. Yeshua é a maior revelação do Eterno. Muita gente às vezes chega na Techuvá, né? Eu gosto de ler coisas de Kabbalah. Não, quero estudar Kabbalah, quero descobrir os mistérios. Kabbalah significa recebimento, recebimento do alto. Yeshua é o maior recebimento que tu pode ter, meu irmão. Yeshua é o maior recebimento, Yeshua é o maior mistério, a maior Kabbalah. Se você te entrar em intimidade com Yeshua, tudo se abre para você, porque ele tem a chave de Davi. Ele abre a porta que o homem não fecha e ele fecha a porta que o homem não abre. Então, o Espírito, Apocalipse 19:10, o testemunho de Yeshua é o espírito da profecia, ou seja, Yeshua, ele é o centro da revelação. E mais, por que isso está ligado a shofar? Nós vimos que o shofar gera profecia. A essência da profecia é Yeshua, é a revelação de Yeshua. Isso tanto é verdade que quando Yeshua voltar, o que vai acontecer? Vai tocar um despertador? Vai explodir uma bomba? O pessoal vai soltar fogos de artifícios? A palavra diz que será tocado o shofar nos céus. Olha só o que está escrito em Tessalonicenses, primeiro. Porque nosso Senhor, com o comando e com a voz do chefe dos anjos e com o shofar de Elohim, descerá dos céus e os mortos que estão no Mashiach ressuscitarão primeiro. Meu irmão, Yeshua vai descer dos céus com o shofar. Meu irmão, Yeshua, ele vai descer do céu com o shofar, ele vai descer tocando o shofar. Isso vai ser algo profundo, vai ser algo tremendo. Meu irmão, imagine Yeshua descendo dos céus, né? Tocando o shofar. Vai ser uma coisa gloriosa. Vejam, o shofar, ele não é um som ritualístico. Ele é um símbolo de arrependimento e um símbolo da volta de Yeshua. Porque o shofar simboliza arrependimento e a volta de Yeshua, porque nós vimos que Yeshua voltará tocando o shofar. Então o shofar é um lembrete para que anulemos os nossos desejos carnais do coração e que preparemos a nossa alma para o retorno de Yeshua. Falei ontem para meus talmidim e repito, tu está preparado para o retorno de Yeshua? Muitos acham que estão preparados, mas não estão. Então o som do shofar, ele gera, disse o Rabino Nachman, né? O som do shofar gera a aparição da profecia. E completo eu. De fato, a aparição de Yeshua nos ares será o som do shofar e será a profecia no sentido de a grande revelação de Hashem. Vejam,
Eu aguardo o retorno de Yeshua porque nós esperamos a maior revelação de todas, algo que nunca se viu antes na história da humanidade. O retorno glorioso de Yeshua. Esta será a maior revelação de todas, maior, muito maior do que a revelação no Monte Sinai. Meu irmão, espero estar vivo aí. Senão, se eu estiver morto, eu vou ressuscitar para ver. A maior revelação de todas é o retorno de Yeshua tocando o shofar com os seus santos anjos. Ou seja, o shofar gera a profecia, a revelação na nossa vida e a revelação de Yeshua no seu retorno, porque Yeshua retornará ao som do shofar. Voltando ainda à frase do Rabino Nachman, essa frase que nós já lemos, agora eu quero pegar só o finalzinho em dourado. O shofar ele gera a profecia, depois ele fala que o shofar gera a aparição da oração e do temor a Deus. Shofar gera oração e temor a Deus. Por quê? Porque quando o shofar é tocado, o shofar ele quebra as cascas do nosso coração. E quando são quebradas as cascas do nosso coração, vai permanecer apenas a essência no coração. E sabe qual é a essência do coração? É uma alma que clama a Adonai. E você clama como? Orando. Ok? Então, por que o shofar tem a ver com a oração? Repetindo, o shofar toca, quebra as cascas do teu coração e o teu coração atinge a tua essência. E a tua essência é clamar ao Eterno. Clamar como? Orando. Porque no pensamento racídico, orar não é recitar palavras. Orar é um grito da alma. Como uma criança que grita chamando o seu pai e a sua mãe. Você que é pai e mãe, tu sabe quantas vezes o teu filho gritou para você aparecer. Essa é a essência da oração. A oração é um grito da alma. É um coração falando sua verdade mais profunda a Hashem. E eu digo, quando minha filhinha chora, eu e minha esposa vamos lá, da mesma forma para ajudar, para socorrer. É isso que Hashem faz contigo quando tu ora, meu irmão. A oração é poderosa, ela é eficaz. A oração muito pode em seus efeitos, porque, repito, oração não é recitar palavras. A oração é um filho clamando e gritando pelo pai. E se minha filhinha grita e eu e minha esposa aparecemos para ajudá-la, da mesma maneira, quando você grita, Hashem te socorre. E como que é o teu grito? É por meio da tefilá, da oração. As pessoas hoje em dia não oram mais, fica só no celular, né? O meu celular tá desligado, óbvio, na festa tá desligado. A pessoa fica só... Não vai resolver a tua vida, meu irmão. Agora, quando a gente clama, Hashem entra, porque ele é pai. Avinu Sheba Shamayim, nosso pai que está nos céus. E quando nós tocamos o shofar, então, o shofar, repito, ele quebra as cascas do coração, o teu coração fica sem casca, e aí ele clama ao Eterno. Hashem não despreza um coração quebrantado e contrito. E quando você clama, como um filho clamando ao pai, ele entra com providência. E o shofar, disse o Rabino Nachman, gera temor a Deus. O shofar gera temor a Deus, não no sentido de um medo paralisante. Ai, eu estou paralisado de medo. Não, mas aí temor tem um sentido também profundo. Irat Hashem, eu já falei num shiur, temor a Deus significa ver a Deus. Temer a Deus não é ficar paralisado. Temor a Deus, Irat Hashem, vem de um radical que é ver a Deus. Temer a Deus é ver a Deus, é reconhecer a sua grandeza, é reconhecer a santidade de Deus. É como se o shofar nos lembrasse, você está na presença do Rei dos Reis. E aí você tem um temor, porque você vê Deus, você tem respeito, você tem uma postura de humildade diante da majestade de Hashem. O shofar gera a oração e gera o temor. E aí você vai querer estar conectado sempre a Hashem. Vejam, Shaul falou, né?
e orem sem cessar. Ué, como que tu vai orar sem cessar se você tem que trabalhar, se você tem que lavar louça, varrer a casa e outras atividades do dia a dia? Meu irmão, você pode orar sem cessar, como? Estando conectado a Hashem com os teus pensamentos e o teu coração 24 horas por dia. Você pode alcançar esse nível sublime de conexão direta com Hashem, e aí você vai estar orando sem cessar. O Eterno sempre estará diante de você, como disse o rei David, em Teilim, Salmos 16:8, ele diz: Shivite Adonai lenegde tamid, tenho posto Adonai diante de mim continuamente. Tamid é continuamente ou sempre. Ou seja, sempre, sempre, sempre você vai colocar o Eterno diante de você. Você vai estar ligado a Hashem. Sempre, sempre. Vejam, eu falei que o shofar gera temor a Hashem. E você lembra daquele verso, né? Que o temor a Hashem é o princípio de toda a sabedoria. Então, vejam, se o temor a Hashem é o princípio da sabedoria, e se o toque do shofar desperta o temor, o toque do shofar nos convida a viver uma vida de sabedoria. O shofar nos desperta para o fato de que devemos viver na presença de Hashem, que é um Deus santo e justo. E para isso teremos um temor reverente que nos leva a viver uma vida em santidade, buscando sempre a vontade de Hashem e buscando viver sempre em sua presença. Repetindo as palavras de Davi, Shivite Adonai lenegde tamid, tenho posto Adonai diante de mim continuamente, sempre, a todo momento. Então, meus irmãos, resumindo aí tudo, o shofar não é apenas um instrumento de som, mas um instrumento da alma. Cada toque nos convida a voltar ao nosso shufra, a nossa melhor qualidade, anulando desejos mundanos, abrindo nossos corações para a profecia, despertando uma oração sincera e nos conectando ao temor reverente diante de Hashem. Essa frase aí resume, sintetiza muita coisa do que foi dita hoje. Meus irmãos, que o shofar, repito, ele não é um som, ele é um convite para você ter o teu melhor shofar, a sua melhor versão, a sua melhor qualidade de você mesmo. Para você alcançar o seu melhor, você precisa anular os seus desejos mundanos, você precisa abrir o coração para a profecia, para a revelação, as revelações de Hashem, você precisa despertar o teu coração para uma oração sincera. Se não for sincera, não adianta de nada, e você tem que se conectar a Hashem com temor. Meu irmão, tudo isso, dá um print e medite, que aí tem muita coisa profunda que não tem como eu falar tudo, mas o Eterno vai falar com você, meu irmão, por meio dessa frase, ok? Dê um print aí que você vai meditar e o Eterno falará ao teu coração. Vejam, assim como o som do shofar nos desperta em Yom Teruah, em Rosh Hashanah, hoje, para refletir sobre as nossas vidas. O shofar nos chama para a reflexão sobre as nossas vidas, nos chama ao arrependimento, e isso é o chamado de Yeshua, despertando cada um de nós para uma nova vida em que os desejos do coração são transformados pela presença de Ruach HaKodesh. O Espírito Santo de Deus, ele nos transforma para que fiquemos à imagem de Yeshua. O shofar nos conecta à profecia, à revelação, à oração, ao temor a Deus. E o shofar nos aponta para o retorno de Yeshua, porque Yeshua vai voltar ao som do grande shofar, né? Os nossos rabinos chamam Tekiah Gedolá, o grande toque do shofar. Que possamos, cada um de nós,
a cada dia que possamos permitir que o som espiritual do shofar transforme nossos corações e nos prepare para o reino vindouro. Assim como o shofar anula os desejos desordenados e purifica o coração, Yeshua nos chama a uma renovação interior, ao arrependimento e à transformação. Yeshua nos chama para ser como ele, puros de coração, para que possamos ver a Hashem, ouvir a voz profética de Hashem, vivendo com oração e temor. O toque do shofar é um lembrete de que em Yeshua, nós encontramos o verdadeiro caminho para uma vida de melhor qualidade. Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida cheia de paz, de oração e de profunda reverência para com o nosso Criador. E eu quero agora tocar o shofar e depois eu vou só finalizar o shiur com 2 minutos de uma conclusão, vai ser rápido. Mas antes da conclusão eu quero fazer a brachá do shofar. E eu quero convidar você a meditar sobre o shiur. Enquanto eu estiver tocando o shofar, o que eu desejo? Que você vá meditando em tudo que foi dito, que você vá meditando, que você feche os olhos, eu vou tocar já. Quando eu estiver tocando, feche os olhos e ouça a voz de Hashem. Ouça Hashem falando contigo. Escute o shofar quebrando as cascas do teu coração, as cascas de iniquidade, do pecado, purificando o teu coração para você entrar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós vamos aqui emitir um som espiritual. Vamos fazer, primeiramente, a brachá do shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav vetzvanu lishmoa kol shofar. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os seus mandamentos e nos ordenaste ouvir a voz do shofar. Nós vamos tocar o shofar e que você feche os olhos e medite. Vamos lá.
Meus irmãos, que neste tempo de Rosh Hashanah e Yom Kippur, em que nós ouvimos o shofar, os nossos corações sejam renovados e nossos desejos alinhados com a perfeita vontade de Hashem, manifestada em Yeshua HaMashiach. Que possamos, em cada Rosh Hashanah e em cada dia de nossas vidas, que possamos ouvir o shofar dentro de cada um de nós. Esse chamado para sermos melhores, mais conectados e mais próximos de Hashem. Que o som do shofar sempre nos desperte para a techuvá, para o arrependimento, e nos traga mais perto da redenção final, com o retorno de Yeshua. Ocasião em que todos os corações serão alinhados para sempre com a vontade de Hashem. Que o som do shofar ressoe em nossos corações para sempre. Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce, que sejamos escritos e selados no livro da vida. E eu quero concluir fazendo uma oração por cada um de vocês. Hashem, nós oramos, Pai, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Oramos para que todos tenham um ano bom e doce, para que os nossos corações sejam purificados e renovados em Tua presença. Para que, Pai, possamos ter uma vida de oração, de conexão, de temor e reverência diante de Ti. Eterno, nós oramos, Pai, para que esse toque do shofar que foi emitido, ele produza um efeito poderoso no mundo espiritual, quebrando as cascas do nosso coração e deixando a nossa mais sublime essência, que é a vontade de estarmos apegados a Ti, a capacidade de nos conectarmos, de estarmos diante da Tua presença a todo momento e a todo instante. Eterno, nós oramos, Pai, para que 5.785 seja um ano com muitas bênçãos, que todos tenham um crescimento espiritual, que o Senhor abençoe o nosso ministério e vários ministérios no mundo que proclamam a Tua palavra verdadeira, que o Senhor abençoe a saúde, curando os enfermos, Refuah Shlemah, cura completa para os enfermos, que o Senhor abençoe as nossas famílias, o nosso coração, a nossa vida sentimental, que o Senhor também, Pai, abra a sua mão e nos dê as bênçãos de prosperidade que estão na Torá, não a teologia da prosperidade iníqua, que infelizmente é pregada, mas a prosperidade prometida na Tua Torá, que teríamos abundância, que comeríamos o melhor fruto da terra, que seríamos abençoados ao entrar e ao sair na cidade, no campo, ou seja, em todos os lugares, que seríamos cabeça e não cauda, que teremos dinheiro para emprestar e não pedir emprestado. Tu és o dono do ouro e da prata, é o Senhor que multiplica os nossos recursos, como fez com Yosef, que era prisioneiro, que era escravo no Egito, e aquele escravo e prisioneiro se tornou governador. Eterno, Barer Aleno, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor abençoe o ano, que o Senhor multiplique bênçãos espirituais e materiais, bênçãos visíveis e invisíveis, bênçãos presentes e bênçãos futuras. E nós cremos, Pai, que quando nós nos apresentarmos diante de Ti com o nosso shufrá, com a nossa melhor qualidade, com a nossa melhor versão, o Senhor vai dar coisas maravilhosas para nós, porque todo pai tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. E nós estamos aqui clamando na qualidade de filhos, como uma criança que chora pelo seu pai e sua mãe, o nosso coração hoje chora diante de Ti, clamando para que o Senhor nos abençoe em todas as áreas. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém ve amém.
Meus irmãos, Shana Tová Umetuká, que você tenha um ano bom, doce, um ano maravilhoso, que sejamos escritos e selados no livro da vida, no livro das bênçãos, e com certeza, meu irmão, esse shiur vai falar com você e que você possa testemunhar aí no bate-papo, nos comentários depois, quando tu receber a tua bênção, mas que você apresente a Hashem o seu shufrá, a sua melhor versão perante Hashem, e eu tenho certeza que o Eterno vai apresentar para você as melhores bênçãos na tua vida. Shana Tová, um grande abraço para todos, Shalom, Shalom, Chag Sameach.